Você acompanha a partir de agora o programa Desafios, o Brasil visto pelo IPEA, uma parceria do Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada e da NBR. No programa de hoje, vamos tratar dos jovens que vivem na área rural, suas diferenças em relação aos da área urbana e, principalmente, vamos ver os números das desigualdades entre esses jovens e o que o governo vem fazendo para melhorar a situação. O governo federal tem elaborado alguns projetos para os jovens da área rural. Esses projetos têm diminuído a saída desses jovens para os centros urbanos? Afinal, como é ser jovem e viver na área rural? Para tratar do assunto, convidamos a pesquisadora do IPEA, Brancolina Ferreira, e também o secretário substituto da Secretaria de Reordenamento Agrário do Ministério do Desenvolvimento Agrário, Dino Castilhos. Nesse primeiro bloco, vamos tratar dos motivos que levam os jovens a ficarem ou saírem das áreas rurais. Consta na pesquisa do IPEA que os jovens são vistos como uma categoria-chave para a reprodução social do campo e da agricultura familiar, como cita a pesquisa. Agora, Brancolina Ferreira, quais os resultados que vocês chegaram sobre a qualidade, enfim, quais os números que você pode nos apresentar sobre o jovem rural? Menos do que números e mais sobre uma aferição mais qualitativa, as pesquisas mais são muito pontuais, a gente não teria números gerais globais. Mas algumas coisas a gente tem. Por exemplo, a gente sabe que, sobretudo no âmbito da agricultura familiar, os jovens têm papéis que vão além do que são esperados dos jovens urbanos. O jovem da agricultura familiar, ele tem que são atribuídos papéis e expectativas que não cabem aos jovens urbanos. Eles são, sobretudo, estão neles contida a possibilidade de continuação ou não do negócio familiar, ou a reprodução da unidade de produção familiar. Nem sempre isso é possível para todos os filhos e todos os jovens. É aí que começam alguns dos problemas que o país vem enfrentando, e não só o Brasil, todos os países que passaram pelo processo de modernização da produção agrícola passaram. E a reestruturação produtiva da agricultura em geral e da agricultura familiar tem levado a que os jovens, digamos assim, usando uma expressão bastante comum e popular, sobrem no processo de transferência da propriedade. O que acontece com esses jovens, então? A gente sabe que no âmbito da agricultura familiar, muitas vezes, o detentor, a terra é passada para um dos filhos. Os demais vão ter que procurar outras oportunidades. Há uma divisão da terra aí nesse momento, né? Acontece que a partir, sobretudo na agricultura familiar e na pequena propriedade, muitas delas já chegaram ao limite da possibilidade de parcelamento. Se elas parcelarem, se elas sofrerem um novo parcelamento, além de não ser permitido pela legislação, que elas têm que respeitar um tamanho mínimo em cada município, que é o módulo fiscal, que é o módulo que seria, digamos assim, um módulo fiscal, ele é pensado como sendo o mínimo de terra possível para prover o sustento e a subsistência de uma família. Se você parte isso, você vai deixar as famílias ainda em condições mais precárias ainda do campo. Então, o que acontece com boa parte dos jovens? Eles vão ter que procurar outras oportunidades de trabalho. Bom, e falando nisso, o que o Ministério do Desenvolvimento Agrário tem feito para assegurar ou para tornar o campo, né, mais atrativo, não só para os jovens, mas também para quem vive lá, secretário Dino Castilhos? O Ministério tem feito diversas ações, seja no campo das políticas agrícolas, seja no campo da política agrária. Enfim, é um conjunto de ações realizadas. No campo agrário, nesse governo, nós assentamos 500 mil famílias aproximadamente. Isso corresponde a tudo que foi assentado antes desse governo, né? No campo da política agrícola, o crédito aumentou, as linhas de crédito se diversificaram, o seguro agrícola, a assistência técnica e extensão rural, ou seja, um conjunto de políticas voltadas para o desenvolvimento da agricultura familiar e do mundo rural. Ao mesmo tempo, no crédito, nós abrimos a possibilidade para o trabalho com as atividades não agrícolas. O trabalho da Brancolina no IPEA mostra que 30% do trabalho agrícola, do trabalho rural, está voltado para as atividades não agrícolas, né? Então, quer dizer, a gente também tem procurado incentivar esse trabalho não agrícola. E a última iniciativa agora recente
é o programa Territórios da Cidadania, que é um programa que procura articular vários ministérios, são 19 ministérios ao total, numa ação de desenvolvimento rural. E aí a gente entende o rural não só a atividade agrícola, mas todos os municípios abaixo de 50 mil habitantes. Então ele procura prover um conjunto de ações em prol do desenvolvimento desses pequenos municípios e desse espaço rural, para que as pessoas se motivem a ali se reproduzirem, a ali viverem e ali terem toda a satisfação do seu viver. Nós vemos uma série de problemas com o êxodo, né? Eu pergunto para a pesquisadora Brancolina, é possível prever aí o fim da vida rural familiar? E também pergunto, o agronegócio tende a tomar conta de tudo? Vai acabar aquela tradicional família rural? Olha, a tradicional família rural como a tradicional família urbana está acabando, sim. Os papéis, as funções sociais, os papéis de desempenho por cada um dos membros da família tem modificado. Né? No urbano foi o processo mais rápido e no rural está andando também nesse mesmo sentido. Agora, dizer que vai acabar a agricultura familiar, a agricultura de pequeno porte, isso não aconteceu em nenhum país do mundo. Ela pode sim diminuir, ela pode sim, mas é muito difícil. Porque hoje em dia, ainda no Brasil, boa parte dos produtos alimentares que chegam às nossas mesas são produzidos por esse tipo de produtor rural. Tá certo. Os grandes empreendimentos estão muito mais preocupados na produção de commodities para o exterior. O abastecimento interno é basicamente garantido pela produção familiar. Tá certo. Secretário, em termos familiares, o que o governo, o Ministério do Desenvolvimento Agrário tem feito para assegurar as famílias, no caso como a Brancolina diz, que são importantes aí para a alimentação interna, né? Há programas específicos para a família rural? Sim, o MDA, né, o Ministério do Desenvolvimento Agrário, nós temos uma separação dentro do governo em que o Ministério da Agricultura trabalha com essa agricultura patronal, essa agricultura mais voltada ao mercado externo e à produção de commodities, né, como a Brancolina cita, e o Ministério do Desenvolvimento Agrário trabalha mais voltado à agricultura familiar e à reforma agrária, que é o público da reforma agrária. Então, todas as nossas ações, que são dezenas de ações, com políticas de crédito, com políticas de apoio à comercialização agrícola, à produção, ao investimento, o custeio, ao seguro agrícola, programas de garantia à safra para o Nordeste brasileiro, programas de assistência técnica e extensão rural, programas de educação do campo, de capacitação, programas de reforma agrária, de crédito fundiário, de regularização fundiária. Tudo isso o Ministério do Desenvolvimento Agrário trabalha no sentido de dar uma rede de apoio, né, ao aspecto produtivo, econômico e social dessas famílias do campo. Ok, você está acompanhando Desafios, o Brasil visto pelo IPEA, programa da série especial sobre juventude e políticas sociais no Brasil. No próximo bloco, crédito rural para jovens agricultores. Nós voltamos já. Você está acompanhando Desafios, o Brasil visto pelo IPEA, o Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada. Secretário Dino me pergunta a respeito do crédito fundiário, né? A Secretaria trabalha com créditos especialmente fundiários. Há uma forma de obtenção de terra, né? O projeto Nossa Primeira Terra. Me pergunto se ele atende realmente os jovens até 29 anos e principalmente se ele tem conseguido tirar os jovens do campo aí com esse oferecimento desse crédito rural. Ele é voltado a essa função. Aquilo que foi citado na pesquisa do IPEA sobre a reprodução da agricultura familiar, ele é uma política que visa justamente dar uma oportunidade para isso, né? Então nós temos no Brasil, nós temos um total de 62 mil famílias atingidas pelo programa Crédito Fundiário, de 2003 a 2008 agora. E nós temos 18.808 beneficiários que são jovens, até 29 anos. Ou seja, 30% dos recursos do Programa Nacional de Crédito Fundiário estão sendo destinados aos jovens rurais. 30% dos recursos. Aproximadamente 500 milhões de reais já foram investidos
na possibilidade do acesso à terra por esses jovens. Agora a pergunta para Brancolina, em termos econômicos, né, o Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada, esses valores de crédito, eles viabilizam realmente a permanência do jovem no campo? Para muitos pesquisadores, a gente se chegou à conclusão, que é uma coisa basicamente meio óbvia, né, que para manter a juventude no campo é necessário que ela esteja satisfeita e motivada. Satisfeita com o que está fazendo e motivada e esperançosa em relação ao seu futuro. A oferta de terra, a possibilidade de vir a ter sua própria terra, para aqueles que não vão herdar, ou para aqueles que querem, de certa forma, ampliar a sua agricultura familiar, que realmente é extremamente importante, né? Então, ele tem conseguido segurar os jovens esse tipo de crédito? Pelo menos os que estão tendo acesso, embora a gente tenha ainda números extremamente modestos, né? Mas assim mesmo o programa tem crescido nos últimos anos e ao mesmo tempo, hoje em dia, por exemplo, os jovens estão organizados dentro dos movimentos sociais, pedindo para que haja mudança das regras de acesso aos lotes da reforma agrária, para que os jovens, mesmo que não tenham famílias com uma força de trabalho consolidada, possam também ter acesso aos lotes da reforma agrária. E hoje em dia nós já temos quase 800 mil famílias assentadas, né? O que não é pouco, tendo em vista o nosso universo total de estabelecimentos agrícolas hoje, que dá por volta de 5 milhões e 200 mil estabelecimentos, dos quais pelo menos 800 mil são só de assentados. A agricultura familiar nesse contexto, ela abrange atualmente mais de 4 milhões de unidades, incluindo os assentados, né? Ok, agora secretário Dino Castilhos, a respeito dos programas, né? O Ministério da Justiça, por exemplo, tem um programa ligado à violência, chamado PRONASSE. O MDA tem o PRONAF, né, a pronúncia parecida, que é ligado à Secretaria da Agricultura Familiar. O que é o PRONAF, para quem não conhece? Eu mesmo não conheço, o senhor poderia explicar, por favor? O PRONAF é o Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar. É um programa de crédito rural, que ele oferta o crédito tanto de custeio quanto de investimento, tanto na modalidade de produção quanto na modalidade de comercialização. E ele tem uma das linhas do PRONAF, é o chamado PRONAF Jovem. Então ele tem uma linha que é destinado a jovens até 29 anos. E ele é destinado tanto ao investimento quanto ao custeio. Ele oferece a possibilidade desse jovem financiar até R$7 mil, com prazo de pagamento de 10 anos, com até 5 anos de carência, e com juros de 1% ao ano. Então é um crédito que visa propiciar ao jovem rural, a esse jovem que busca se reproduzir na agricultura e na agricultura familiar, uma oportunidade de investimento para a produção e para o trabalho e geração de renda. Agora, R$7 mil, ele é um valor, pelo menos para quem está na área urbana, parece pouco, né? É um valor. Como vocês chegaram nesse número? Por que R$7 mil? E por que não mais do que isso, né? Imagino que R$7 mil me parece pouco, pelo menos para nós que vivemos aqui na área urbana, né? Na área rural. Por que vocês chegaram nesse número, R$7 mil? Esse número de R$7 mil, nós temos que entender o seguinte: o jovem está tendo sua primeira experiência com o crédito. E o crédito ele pode ser muito benéfico, mas se ele for mal utilizado, ele pode ser muito maléfico, né? Então ele tem que ser dosado numa quantidade que permita que aquela primeira experiência seja de fato um aprendizado para esse jovem rural e que a partir daí ele consiga se desenvolver e no futuro tomar outros créditos e se torne adimplente com esse crédito que ele tomou, né? Certo. A gente sabe na área rural também a dificuldade da informação, né? Como que o jovem, ou mesmo os agricultores, têm acesso a esse crédito de R$7 mil ou outros créditos para saber, ele está lá na sua fazenda, no seu sítio, como que ele faz para ter acesso a essas ações do governo, que o senhor falou aí, várias delas, né? Inclusive pergunto também para a Brancolina se os jovens têm conhecimento e acesso. Uma das coisas mais impressionantes que eu já vi há muitos anos atrás na Amazônia é o poder de comunicação do rádio. Todo mundo podia estar perdido no meio da Amazônia, mas em geral tinha um rádiozinho e ouvia a Rádio Nacional e ouvia as notícias que lhe interessassem. Hoje em dia, então, com a amplificação que teve os programas de eletrificação rural, com acesso aos meios de comunicação mais modernos,
Sem dúvida nenhuma, os jovens estão atualizados. Eles têm acesso à informação. Além disso, as suas entidades de classe, os sindicatos, todas as vezes que eles vão para uma cidade, eles ouvem as notícias. Muito poucos produtores hoje conseguem se manter no mercado sem estarem, digamos assim, vinculados ao sistema de financiamento da agricultura. Tem que seguir então, o financiamento. as informações, os bancos passam, as entidades de classe passam, os sindicatos passam essas informações. As pessoas não estão isoladas no mundo rural como se eles fossem uma redoma. Uma redoma. Não, eles têm vida social, eles têm comunicação com a sociedade como um todo. Agora... E isso é o que torna, ao mesmo tempo, a cidade atrativa e, ao mesmo tempo, perigosa para os jovens, no sentido de atraí-los, e às vezes de maneira inconveniente. Mas uma questão importante do Pronaf é que ele não é só um programa de crédito. Ele tem outras ações que são tão importantes quanto o crédito. Por exemplo, toda a parte de assistência técnica, que não adianta nada você dar o acesso ao crédito se você não tem meios de ensinar esse produtor, esse jovem ou antigo, a fazer o melhor uso possível desse financiamento. Tá certo. Só para encerrar esse bloco, em lugares onde o Ministério do Desenvolvimento Agrário não está presente, como que o jovem ou o agricultor tem acesso? É via Banco do Brasil, via Correios? O Ministério do Desenvolvimento Agrário está presente em todos os estados. Ele tem delegacias nas capitais. A gente sabe que quem mora no interior é difícil. Mas no interior é isso que a Brancolina fala, né? A gente sempre orienta que esse jovem, ele procure se organizar o quanto antes. Ele procura estar ligado ao seu sindicato de trabalhadores rurais, ele procura estar ligado à sua associação, à sua cooperativa de produção. Nessas entidades, ele pode buscar informação, como também na rede de assistência técnica, nas Emater, escritórios das Emater. Ok. Você está acompanhando Desafios do Brasil, visto pelo IPEA. No próximo bloco, mais juventude rural. Nós voltamos já. Desafios do Brasil, visto pelo IPEA, com uma série especial sobre juventude e políticas sociais no Brasil. Hoje discutindo os jovens na área rural. Começo perguntando para a pesquisadora Brancolina Ferreira, em relação às diferenças de gênero. Né? Notamos na tabela do IPEA que o número de mulheres que saem da área rural é maior do que o dos homens. Né? A senhora poderia comentar, por favor? O que a gente tem visto em certas áreas, já tem alguns estudos, o fenômeno começou a ser detectado alguns anos atrás por alguns pesquisadores que notaram, sobretudo fazendo pesquisas no interior de Santa Catarina, em que algumas cidades padeciam de um processo que eles chamavam o rural de masculinização, ou seja, uma quantidade muito maior de homens do que de mulheres. Isso atingindo não só a faixa mais jovem, como sobretudo a faixa mais velha, que a gente chamava de quase que o celibato agrícola. Né? Acontece o seguinte, né? Na própria dinâmica do funcionamento e da lógica de reprodução da agricultura familiar, onde os jovens, os homens, têm preferência na sucessão familiar. As mulheres têm que procurar, e isso o mundo moderno lhes deu, outras possibilidades de procurar outras possibilidades de vida. Elas fazem isso através, sobretudo, procurando educação e um trabalho urbano. Para terem acesso ao mercado de trabalho urbano, elas também procuram e se empenham mais em termos de educação formal, de maior nível, e os homens acabam ficando para trás. Então você vê que no rural as mulheres são minoria e, em geral, têm nível de educação, de escolaridade superior aos dos homens. Ainda falando sobre educação, a pesquisa do IPEA cita que o ensino rural, mais que o urbano, padece de qualidade, né? Quase como regra, não dispõe de instalações, materiais e equipamentos suficientes e adequados nas salas de aulas. Eu pergunto aí para o secretário Dino, quais os pontos mais graves aí levantados, sobre a educação escolar e por que não está adaptado às condições rurais? Existe primeiro que as escolas, geralmente, onde elas são mais deficitárias, mais pobres, os professores ganham menos, são no meio rural. E principalmente, quanto mais pobre é o lugar, mais pobre é a escola. Então isso é uma regra do padrão de desenvolvimento brasileiro. Né? E esse padrão é que nós temos que inverter. Esse padrão é que nós temos que fazer agora, né, uma mudança. Eu fiquei muito feliz quando vi a
a ministra Dilma falar que os recursos oriundos do petróleo, das jazidas que estão sendo achadas no Brasil, elas vão ser usadas para o desenvolvimento da educação brasileira. Eu acho que é uma ação como essa que a gente pode reverter processos como esse e dotar a escola rural de uma infraestrutura que permita àquele jovem obter uma educação integral e libertadora para o seu viver. Agora, o estudo do IPEA também aponta desinteresse, né, por parte dos jovens, principalmente devido aos conteúdos das disciplinas, né? Normalmente esses conteúdos não são adaptados à realidade social do jovem agrícola. Eu pergunto se há cuidado do governo quanto ao aperfeiçoamento das escolas agrícolas, por exemplo, ou mesmo quanto à mudança dos conteúdos nas escolas não agrícolas, mas que estão nessas áreas agrícolas, digamos assim, adaptando a realidade rural, né? Olha, as escolas agrícolas têm um currículo próprio voltado para a atividade agrícola. Talvez aí tivesse menos problema, mas aí elas ainda são muito poucas e o acesso a elas ainda é muito limitado. O problema maior está realmente na educação fundamental, que é onde estão a maior parte das escolas na área rural. São muito poucas escolas de nível médio que estejam fora da área urbana. Em geral, as pessoas que, se quiserem continuar os estudos a partir da 8ª série, ou mesmo às vezes a partir da 5ª série, eles têm que se transportar para as áreas urbanas ou das periferias das cidades urbanas, das cidades mais próximas. E começa a debandar, então, os jovens já nessa fase, né? A questão do transporte público é complicada, a questão o custo desse transporte é complicado. Você vê, às vezes, aqui na periferia de Brasília, a dificuldade do menino que mora numa zona rural ter acesso à escola. A televisão vive nos mostrando reportagens dessa natureza. Imagine no resto do Brasil, nessa enormidade de país que nós temos. As pessoas, e os currículos não são inadequados, as professoras não estão devidamente preparadas, os professores não estão preparados, e todas as más condições de funcionamento das escolas acabam gerando desinteresse. Agora, nós temos o Ministério do Planejamento, ou da Educação, que lançou um programa imenso agora. A aprovação do piso mínimo para o professor primário, apesar das dificuldades que muitos estados poderão ter, alguns municípios em pagar, é realmente um prazo importante para a qualificação dessas escolas, desse profissional e das escolas. O Ministério do Desenvolvimento Agrário vê uma parceria com o MEC para adaptar esses conteúdos, melhorar a questão do transporte, como a pesquisadora Brancolina falou, que é pouco, é difícil. No fundo, nós construímos essa parceria através do programa Territórios da Cidadania, né? Porque existe os territórios, eles têm um colegiado territorial que faz parte das entidades públicas, privadas, da sociedade civil daquele território, e eles discutem as políticas para o desenvolvimento daquele território, né, junto com os entes públicos. E nós, então, procuramos realizar essa articulação por baixo, a partir dos territórios, e construindo isso a partir ao nível dos estados e a nível federal, para atuar de maneira mais articulada. Nós estamos avançando nesse processo de articulação. Conseguimos consertá-lo, né? Conseguimos fazer esse processo de concertação a partir do lançamento do programa ano passado, e agora vamos tentar avançar ainda mais. Bom, chegamos ao final de mais um programa. Eu agradeço a presença da pesquisadora do IPEA, Brancolina Ferreira, e do secretário substituto da Secretaria de Reordenamento Agrário do Ministério do Desenvolvimento Agrário, Dino Castilhos, que debateram hoje sobre juventude rural. Envie sugestões para o programa pelo e-mail desafiosnatv@ipea.gov.br. Você encontra na íntegra o texto Juventude e Políticas Sociais no Brasil, em que há um capítulo exclusivo sobre juventude rural, além de outros temas, na página do IPEA na internet. Acesse www.ipea.gov.br. Até o próximo Desafios, o Brasil visto pelo IPEA.